E aí, pessoal, vamos falar sobre mais um assunto importante, meus irmãos, amigos desta rede social. Vamos falar aqui sobre vigilância. Vigilância é um ato de estar atento, ligado. A Bíblia fala que ninguém sabe, o filho não sabe, que hora que ele mesmo voltará. Os anjos não sabem, ninguém sabe, somente o Pai sabe. Então, portanto, devemos estar apercebidos, devemos estar totalmente ligados, porque pode ser a qualquer momento que Jesus Cristo virá às nuvens. Dada a ordem do Pai, ele irá buscar arrebatar o seu povo. Então, temos que estar atentos, preparados, porque o, o soar da última trombeta vai vir em breve. Aquelas pessoas que partiram, o Senhor Jesus já chamou aquelas pessoas, aqueles que partiu com ele. Aquelas outras pessoas, né, que não aceitou Jesus, não veio para Jesus, Jesus veio para eles também, né? Seja para salvação ou para condenação. Os anjos do mal vêm a recolher aquela pessoa. Então, é ordenado ao homem viver uma vez, depois da morte, segue-se ao juízo. Então, não tem questão de reencarnação, isso e mais aquilo. Meu irmão, não devemos dar ouvido a crendices, a doutrinas de demônios, mas devemos aprender da palavra. Então, a Bíblia fala que é, o tempo já é cumprido, o tempo já é chegado. Então temos que estar vigilantes, como as virgens prudentes, porque as loucas, né, dormiram e não prepararam o seu azeite. A lamparina estava apagada. Lembrando que também dormiram as prudentes, mas as prudentes, quando ouviram a voz do noivo, elas acordaram e se prepararam. Estavam prontas com as lâmpadas acesas, as lamparinas com reservas de azeite. O Espírito Santo tem que estar em nossas vidas para que nós venhamos ser um pregoeiro da verdade, para que nós venhamos viver a verdade vigilante, né? Como a Bíblia diz no livro de Abacuque, a torre de vigia. Para que serve a torre de vigia? É para você perceber aonde, né, quando o inimigo vier atacar você, você esteja em vigilância, porque a oração é um complemento, o jejum é um complemento também da vigilância, que faz parte da obediência. Quando o homem vigia, ele obedece, mas se ele não vigia, ele não obedece. Pode estar orando e jejuando, mas se ele não estiver vigiando, ele não alcança o seu objetivo. Então, sabemos que o último dia vem e muitos serão pegos de surpresa, né? Porque muitos estão brincando, não estão obedecendo a palavra, estão relaxadamente, né? Se soubesse, se o pai de família soubesse que hora o ladrão viria, ele prepararia e vigiaria a sua casa para que não minaria a sua casa, para que o ladrão não chegasse e saqueasse seus bens. Né? Então, assim devemos ser nós também atentos, né? Como a torre de vigia, né? Para proteger, né? Tinha que estar trabalhadores de plantão, né? Se Deus não guardar a cidade, em vão trabalho sentinela. A torre de vigia, nós devemos estar atentos. Se nós dormir um minuto, né, pode ser fatal para a questão da salvação. Não é questão de ter medo de perder a salvação, é questão de estar vigilante na torre de vigia. Para você, a torre de vigia, para quem não sabe, é um lugar alto, é um lugar mais alto da cidade. Naquela época, né, então era uma forma de estratégia, né, para a pessoa enxergar o inimigo. Né, eles tipo usavam seus equipamentos, tipo binóculo, né, o binóculo para observar, né, de longe a estratégia do inimigo. Lá de cima dá para ver tudo, né, que acontecia lá embaixo. Então a gente que está, né, vigiando na presença do Senhor, a gente está em cima, a gente está chegando em Sião com Cristo. Então as coisas do mundo não satisfazem todas, mas a gente vê, percebe, porque temos o discernimento quando o adversário trama contra a nossa vida, a gente percebe e o Senhor nos dá o livramento, escapamos do laço, porque o Senhor nos ajuda a vencer o adversário. Então, que Deus abençoe vocês e a sua família.